Sabe, gente, Satanás, ele não precisa fazer muita força para destruir uma pessoa. Não. Ele só precisa trabalhar no intelecto dela. Porque como pode a gente saber que existe um Deus que fez os céus e a terra, que domina reinos, exércitos, nações, fez mudo falar, paralítico andar, cego enxergar, caminhou sobre as águas, dá ordem às estrelas e elas lhe obedecem, que retém todo o poder, porque todo poder e autoridade foi dado ao nome de Jesus. Como pode Satanás conseguir fazer a gente duvidar do poder desse Deus? Apequenar ele de tal forma ao ponto da gente duvidar que ele vai nos abençoar. Então, se existe algo que você não pode perder, é a sua identidade, é saber quem você é e saber quem Deus é também, porque ele já provou o amor dele lá na cruz do Calvário. Essa expressão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não o quê? Não pereça. Você acha que Deus ele se agrada de ver você perecendo? Mas o mundo espiritual ele se move por força, energia. Falar no linguajar bem popular, né? Essa força, essa energia é o poder do Espírito Santo. Fé, palavra. Esse poder ele se move quando você dá mais ouvidos à voz do céu do que à voz do mundo lá fora. Aliás, é interessante, a partir do momento que você começa a ouvir a voz do céu, o que não vai faltar são pessoas tentando colocar dúvidas no seu coração, medos, insegurança. É como lá no jardim do Éden. Se você comer essa fruta, você vai morrer? Não, é certo que você não morra. Você não vai morrer. Palavras. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Colocando dúvida, tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Então, se ele tentou fazer isso com Jesus, quanto mais conosco, com você. Mas prefiro ouvir a voz do céu. Obedeça a voz do céu. Por mais barulho que hoje o mundo tente colocar na nossa cabeça, por mais... Vamos continuar ouvindo a voz do céu, a voz de Deus. Aliás, a palavra, ela conta a história de um homem que um dia ele ouviu a voz de Deus. Ele passou a obedecer. E ele andava embaixo dessa cobertura. Foi humilhado, preso, caluniado, jogaram ele no poço. Porque quando você começa a obedecer e a acreditar na voz de Deus, então Satanás também faz de tudo para você desanimar. Porque Deus ele fala uma coisa, você começa a viver outra. Deus ele fala que vai abrir portas, você só vê portas fechando. Não é assim? Deus ele fala que vai te curar. Você chega lá no exame e o exame mostra que você está cada dia pior. E aí, como fica? Mas nós temos que ser adultos o bastante, o suficiente para entender que é assim que Satanás trabalha, com dúvidas, com medos, inseguranças. Então aquele rapaz teve um sonho, e você sabe que ele contou o sonho para os irmãos começaram a persegui-lo, jogaram ele no poço, venderam como escravo, foi parar no cárcere, mas ele não deixou de acreditar na promessa, se tornar um governador. Aliás, é como a palavra diz, né? Ele já respirava ser um governador. O pai dele fez uma túnica para ele, ele andava com aquela túnica como se fosse um governador. Acho que isso
despertou mais o ciúmes e a inveja nos seus irmãos. Vê-lo já vestido de governador sem ser. Você tem que se vestir daquilo que você ainda não é. Consegue entender? Porque viver pela fé é viver acreditando, é viver visualizando e vivendo aquilo que você crê que você vai receber. E Jesus, e melhor dizendo, e José vivia isso. Mesmo sendo escravo, ele governava a casa de Potifar. Escravo governava a casa de Potifar. Mesmo sendo um prisioneiro, ele governava dentro da cadeia, dentro da prisão. Tomava conta dos presos. Como pode? Aí um belo dia, você sabe que Faraó teve um sonho. Só que ele não conseguia discernir aquele sonho. Ele trouxe todos os seus gurus, os seus profetas, e nenhum deles conseguiu decifrar. Hoje é fácil, você já sabe, eu já sei. Aí ele sonhou que haveria 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Quando José ouviu aquele sonho, José logo discerniu que a vida não é constituída somente de maravilhas, só de dias bons. É uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender, mesmo sendo crente. Ora, José, ele era ungido de Deus, mas ele sabia que viria 7 anos de fartura, mas ele sabia que viria 7 anos de escassez. Mas de uma coisa você pode ter certeza: tanto na fartura como na escassez, Deus ele vai estar contigo. Deus está conosco nos dias bons, quando tudo vai muito bem, mas Deus está conosco também quando tudo vai mal. Deus está conosco quando o céu é de brigadeiro, aquele céu azul, bonito, gostoso, dia de praia, de balneário. Mas Deus está conosco também quando o céu fecha, fica tudo escuro, nuvens espessas. Ele está conosco. E nós não podemos desanimar, desistir por qualquer tribulação. Aliás, as tribulações, elas nos trazem experiência, oportunidades para nós rompermos. Por exemplo, existe um monte de investidores de outros lugares, outros países, que você deve saber, eles estão tirando o dinheiro do Brasil, estão levando para o exterior, mandando para o exterior. Mas os mais antigos sabem que o Brasil vira e mexe, passa por momentos difíceis, crise na economia. Banco do Brasil mesmo, o Banco do Brasil é uma ação que custa R$32, ela está R$18 agora, R$18,30, uma coisa assim. E segundo estimativas, ela vai cair por uns R$14. Canhões. Mas para aquela pessoa que sabe como a Bolsa de Valores funciona, é uma oportunidade. Não é comprar quando estão tocando violino, está tudo muito fácil, não. É comprar o som dos canhões, quando ninguém quer, quando todo mundo está vendendo, é momento de você comprar, porque depois quando subir, amigo, e vai subir, vai mudar, a situação do Brasil vai mudar. Então, voltando a falar de José, a primeira oportunidade que ele teve para ir decifrar, interpretar o sonho de Faraó, Faraó chega para ele e diz assim: olha, eu nunca vi tamanha sabedoria, o que você me orienta? Faraó, você vai fazer o seguinte, você vai durante esses 7 anos construir celeiros e vai ajuntar tudo que é semente, tudo que é grão nesses celeiros. Durante 7 anos faça isso, porque depois desses 7 anos virá 7 anos de escassez. E o que Faraó fez? Faraó ouviu o conselho de José, porque o conselho que José estava dando para ele era o conselho que ele estava recebendo da onde? Dos céus.
Ele estava recebendo esse conselho de Deus. Veja, a melhor coisa que você possa fazer é dar ouvidos à voz de Deus, é ouvir os conselhos dos céus, porque o conselho dos céus nunca vai atrapalhar a sua vida, sempre vai te abençoar, sempre vai fazer você romper e ir além daquilo que você possa imaginar. Então Faraó deu ouvidos a José, que tinha dado ouvidos à voz do céu. E a palavra diz, é bem clara quando diz que ele pegou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, e ele foi comprando e ajuntando, colocando em celeiros. E nesse meio tempo, era o tempo de fartura. Sabe o que as pessoas estavam fazendo? Estavam rindo, comendo, bebendo, se divertindo, zombando de José, porque como pode? Para que construir celeiros tão grandes, se nós estamos vivendo fartura? Sabe quando você tem dinheiro, você não está nem aí para nada? Você sai gastando, torta e a reveria. Você não tem dó. Você come aquilo que você quer, você bebe aquilo que você quer, você veste aquilo que você quer. Você só não é fiel a Deus. Mas José era fiel a Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Zombavam dele, riam da cara dele, comiam, bebiam, vestiam, se divertiam, até que de repente, não mais que de repente, chegou a época da seca. E quando a seca chega, gente, é um caos. Você tenta plantar e não nasce. A terra se nega a produzir frutos. Mesmo você conseguindo regar, não nascia. E aqueles agricultores da época consumiram todo o alimento que tinha. Quando o alimento terminou, quando a terra se negava a germinar, fazer a semente nascer, o que eles fizeram? Foram até José. Sabe, o mundo foi até José, o mundo daquela época, e chegaram lá e disseram: José, olha, nós viemos comprar o seu trigo, o seu cereal, a sua semente. E José começou a ganhar. Mas como a seca levou 7 anos, o alimento deles terminava, acabava, e eles iam lá novamente. Mas aí chegou um determinado momento que não tinha mais animais. Presta atenção, eu estou ensinando para você como o povo de Israel se tornou escravo. Chegou um determinado momento que eles não tinham mais dinheiro, e mesmo assim eles precisavam de semente, precisavam de grão, precisavam de comida. Aí o que eles começaram a fazer? Eles chegavam lá no Egito e diziam para José: José, o nosso dinheiro acabou, mas eu tenho aqui o meu gado, eu tenho aqui as minhas ovelhas, eu tenho aqui os meus bois. Troque o meu gado, as minhas ovelhas, os meus bois por semente, por ração. E José trocava. Chegou um determinado momento que já não havia mais boi, já não havia mais ovelha, já não havia mais jumento, já não havia mais animais. Aí o que eles fizeram? José, nós continuamos com fome, a seca permanece. O que adianta nós termos terras se não dá para plantar? E agora nós não temos sementes para plantar, e nós não temos nem animais. Então faz o seguinte, olha, nós vamos te dar as nossas terras em troca do quê? De alimento. E eles entregaram todas as suas terras nas mãos de José. O alimento continua acabando, ao ponto deles chegarem a José e dizer: José, nós não temos mais nada, fique com as nossas vidas, pegue as nossas vidas, nós vamos nos submeter ao Egito, ao seu governo, para que você venha nos dar pelo menos um pouquinho de ração.
Mas sabe por que isso aconteceu? Porque enquanto José dava ouvidos à voz do céu, o povo não ouvia. Quando você dá ouvidos à voz do céu, pode vir a escassez que for, pode vir um problema que for, você não é atingido. Não é atingido. Então, se hoje a voz do céu está dizendo para você: olha, busque, clame, se consagre, jejue, seja fiel, seja dizimista, seja ofertante, contribua, faça o bem. É porque se hoje você está colhendo bem, presta atenção, é fruto de algo que você fez lá atrás. Gente, não nasce nenhum fruto se você não plantar, se você não jogar semente no chão, não nasce. As coisas boas que você está colhendo hoje, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não. Foram sementes que você semeou lá atrás. É que as pessoas só gostam de olhar o final, né? Quando tudo já está acabado, tudo já está terminado, elas não gostam de olhar o processo. Mas hoje muitos aqui são o que são porque semearam, plantaram, estudaram, passaram noites ali, com a cara nos livros, ali, estudando, trabalharam que nem condenado, lutaram. Então tudo aquilo que você semeia, você vai ceifar. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Então é momento de nós ajuntarmos em celeiros, não em celeiros fisicamente, mas é momento de nós nos consagrarmos, é momento de nós estarmos mais na presença de Deus, é momento de nós orarmos mais, clamarmos mais, principalmente com esse impasse que o mundo está vivendo. Você sabe, essa guerra que está acontecendo no mundo, guerra de poderes, isso não é a primeira vez que acontece. Então o nosso problema não é governo. Governos sempre brigaram, sempre discutiram, sempre teve a direita, sempre teve a esquerda, sempre teve. Então o nosso problema não é governo. O nosso problema é ouvir a voz dos céus, é aprender a ouvir a voz de Deus, nos posicionar e obedecer a voz de Deus, porque enquanto nós estivermos obedecendo a voz dele, ele vai estar cuidando de nós, ele vai estar nos livrando do mal, ele vai estar nos protegendo, porque Deus, ele não precisa de quantidade para nos abençoar. Esses dias eu tenho trazido à sua memória que aquilo que era para alimentar um rapaz, um único rapaz, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, conseguiu alimentar uma multidão. Então não importa durante esse meio tempo quanto você vai ganhar, quanto você não vai ganhar, o que você vai ter na sua despensa, o que você não vai ter na sua despensa, se você vai estar trabalhando, se você não vai estar trabalhando, não, isso não importa. O importante é você estar firme com Deus, porque se você estiver firme com Deus, ele pode fazer aquele pouquinho de farinha que tem na sua panela, na sua botija, se tornar fartura na sua vida. Você está me entendendo? Então a palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não espere a coisa ficar feia, não espere a crise bater na sua porta, a doença chegar. Se apegue a Deus, se posicione no esconderijo do Altíssimo, porque só no esconderijo do Altíssimo nós vamos estar seguros, amparados, protegidos, guardados. Então o Espírito Santo nessa noite manda eu te dizer: olha, escute a voz do céu, ouça a voz do céu, leia mais a palavra, ore mais, jejue mais.